Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Vambora com Rômulo Tomé. E no vídeo de hoje nós estamos em Cusco, na capital do Império Inca. Sim, na cidade satélite para quem vai visitar Machu Picchu. Gente, o vídeo de hoje ele está muito especial, porque eu não vou falar somente de Cusco. Nós vamos falar de Cusco, Águas Calientes e da nossa cereja do bolo, Machu Picchu. Então vem comigo e vamos curtir esse vídeo. Tamo junto! Gente, vamos começar a falar um pouco sobre história. Primeiramente, eu queria dizer o seguinte. Cusco é a cidade satélite para a gente conhecer Machu Picchu. Daqui fica o aeroporto para que você possa ir até Machu Picchu. Ou por Águas Calientes, ou direto a Machu Picchu também dá para fazer direto de Cusco. Mas enfim, vamos agora falar de história. Como surgiu Cusco? Bom, segundo a história inca, Cusco vai surgir através de dois espíritos, Manco Paca e Mama Oclo. Dois espíritos indígenas que vão emergir do lago Titaquara, unificando o seu povo, fundando a cidade de Cusco. Agora nós vamos dizer como surgiu Cusco através da história. No século XV, o imperador inca Pachacutec, gente, Pachacutec foi o mesmo imperador que fundou Machu Picchu. Pachacutec funda a cidade de Cusco, transformando ela na capital do Império Inca. Já no século XVI, aqui chegam os espanhóis. Colonizador, explorador espanhol, responsável, Francisco Pizarro. Francisco Pizarro que chega no século XVI, no ano de 1532. Já no ano de 1533, Francisco Pizarro captura o imperador atual Inca, que era o Atahualpa. Ao capturar o imperador Inca, há um declínio do Império Inca, levando à sua quase extinção. Enfim, vamos continuar. Tudo que foi feito desde então foi feito para acabar com a cultura inca, trazendo a cultura espanhola. Adiantou? Não, eu diria que não. Já no ano de 1534, Francisco Pizarro vai refundar a cidade de Cusco. No ano de 1535, Francisco Pizarro vai para a região onde é Lima, funda a cidade de Lima, tornando ela a capital do vice-reino do Peru. E aqui começam as construções espanholas para que possa trazer a cultura espanhola e tentar acabar de vez com a cultura inca. Isso funciona? Não. Gente, em cada esquina dessa cidade, em cada rua dessa cidade, em cada praça dessa cidade, em cada casa dessa cidade, você sente o cheiro inca. O seu povo, a sua gente. Por quê? Porque está aqui e aqui. Eles são inca, eles são descendentes de inca, eles têm muito orgulho disso. Hoje eles falam espanhol, a grande maioria é católico, apostólico, romano, mas nunca negaram a descendência do povo inca, eles são inca. Se perguntar para qualquer um deles aqui, eles vão dizer isso. E isso é muito bonito. Tá? Isso é muito bonito. E aí, nos anos seguintes, começam as construções espanholas, mas o legal de se dizer é o seguinte, gente, olha só. Os espanhóis bateram de frente com uma engenharia inca tão forte, que chama-se alvenaria ciclópica. Que tipo de engenharia é essa? Gente, não existia argamassa. Os incas, eles cortavam pedra por pedra exatamente de acordo com como eu fosse encaixar na outra. Gente, isso é tão forte, que está em pé até o dia de hoje. A gente vê em Machu Picchu, a gente vê aqui em Cusco. E o legal foi que os espanhóis, a perceberem que eles não conseguiriam destruir muitas dessas arquiteturas, dessas casas, desses templos incas e tudo mais, o que eles fizeram? Eles construíram sobre os muros incas, sobre as paredes incas. Isso a gente vê o tempo todo, em toda esquina, toda rua, principalmente aqui no Centro Histórico de Inca, e eu vou estar mostrando isso para vocês. Vamos continuar, gente. Galera, e vocês querem um exemplo maior da mistura da arquitetura espanhola com a arquitetura inca? Capela do Santíssimo Sacramento. À frente da capela, construção espanhola. Lateral da capela, construção inca. Gente, todo esse muro aqui, arquitetura inca. Arquitetura espanhola. Atravessamos a rua, arquitetura espanhola.
Já nesse muro aqui, gente, embaixo vocês podem ver arquitetura inca, um pouco mais acima, arquitetura espanhola. E assim é feito Cusco. Gente, olha aqui que legal. Esse portal, arquitetura espanhola. Esse pedacinho aqui do muro aqui, já é arquitetura inca. A continuação do muro, aonde a gente vê ele mais quadradinho, mais uniforme, já é arquitetura também espanhola. Arquitetura espanhola. Colégio Nacional de Ciências. E aqui atrás de mim está a Catedral de Cusco, que também fica aqui em volta da Praça das Armas. Gente, a Catedral de Cusco, ela foi construída de 1559 até 1654. E ela foi construída de propósito pelos espanhóis exatamente em cima do que era um palácio inca. Um palácio inca chamado de Viracocha. Você pode criticar isso, gente, a gente tem que lembrar que nós estamos falando do século XVI. Gente, funcionava dessa forma. Quem colonizava ia impor a sua cultura a quem estava sendo colonizado. Era assim que funcionava e é assim que funciona até os dias de hoje. Desde que a humanidade é a humanidade, é assim que funciona. Então é complicado de você fazer um julgamento sobre isso, porque funcionava dessa forma e desse jeito. Tanto que nos dias de hoje, os peruanos, eles falam espanhol, a religião aqui é o católico apostólico romano, enfim. Então fica muito complicado de fazer um pré-julgamento de uma coisa que acontecia no século XVI. Mas enfim, eu deixo para vocês acompanharem e verem a Catedral de Cusco. Gente, aqui atrás de mim está a Igreja da Companhia de Jesus. Ela é datada de 1570, gente, ou seja, ela foi construída quase ao mesmo tempo da Catedral de Cusco. É uma do lado da outra, gente. Ela é imponente, ela é bonita, ela é linda. A frente dela é toda no estilo barroco, mas não só a frente. Nós entramos, infelizmente não pode filmar, mas ela é toda em estilo barroco, linda. Lembra muito as igrejas das cidades históricas de Minas Gerais, Ouro Preto, São João del Rei, Mariana, Tiradentes. Eu particularmente sou suspeito para falar porque eu adoro as cidades históricas de Minas Gerais, sou apaixonado pelas igrejas e estou apaixonado pela Igreja Companhia de Jesus aqui em Cusco. Nós acabamos de sair agora da Igreja Companhia de Jesus. Não pode ser filmado lá dentro, é uma igreja estilo barroco, linda, gente, linda, linda, linda. E uma coisa que eu descobri ao entrar é que essa igreja aqui, gente, Companhia de Jesus, ela é da Ordem dos Jesuítas, gente. Gente, para quem não sabe, a Ordem dos Jesuítas é uma ordem lindíssima dentro da Igreja Católica, onde todos os seus padres e os seus freis, eles fazem voto de pobreza, gente. Tudo que é deles não é mais deles, é do próximo. É um voto de pobreza em amor ao próximo, em benefício ao próximo. Eles vivem pelo outro e não mais por eles. É uma ordem lindíssima, que já tem 450 anos no Peru, através dessa igreja aqui, Ordem dos Jesuítas. No Brasil, gente, tem um frei muito famoso e muito conhecido, que todos nós conhecemos, eu tenho certeza que você conhece também, que é da Ordem dos Jesuítas. Esse frei é o Frei Gilson. Gente, quem não conhece o Frei Gilson? O Frei Gilson é da Ordem dos Jesuítas. Vamos continuar, tamo junto? Gente, mas não pensem vocês que após a conquista de Cusco, os incas simplesmente aceitaram, pronto, acabou, tá tudo bem. Não, não foi bem assim. Houve resistência por mais de 200 anos depois. Só para vocês terem uma ideia, gente, aqui na Praça de Armas, em 1781, ou seja, mais de 200 anos depois da conquista de Cusco, Tupac Amaruque II, que era um líder indígena da resistência, foi executado aqui pelos espanhóis, obviamente, como demonstração de força. Chama-se Mercado São Pedro. É uma espécie de mercado municipal, onde vende comidas típicas, produtos típicos. Eu, particularmente, gente, adoro conhecer lugares assim. São lugares bem tradicionais, né? Gosto muito de conhecer lugares onde é o dia a dia mesmo do povo local. Eu adoro conhecer lugares assim.
E é um mercadinho bem legal. Bom para gastar dinheiro aqui dentro. Galera, nós estamos agora na entrada do Museu do Inca. Cara, não pode faltar no teu roteiro, né? A entrada custa 20 soles e a gente vai fazer uns vídeos lá de dentro para estar mostrando para vocês. Tamo junto, vamos continuar. Como eu falei, como eu imaginava, né? Cara, vale muito a pena, bem legal, bem legal. Graças. Buenas noches. Vale muito a pena, bem legal. Cara, todo museu, pelo menos eu gosto muito, acho que vale a pena, né? E esse aqui realmente não pode ficar de fora. Vamos continuar, tamo junto. Gente, olha que presente. Sem querer, a gente foi presenteado com esse evento folclórico Inca pelos moradores aqui de Cusco. Olha que presente legal, gente. Galera, continuando o nosso vídeo, nós estamos agora em Machu Picchu, Pueblo, na cidade de Águas Calientes, que é a porta de entrada para a cidade de Machu Picchu. Vale muito pernoitar aqui, gente, vai te facilitar muito no teu passeio a Machu Picchu, além de ser uma cidade muito bonitinha e acolhedora. Vou estar mostrando isso para vocês. Tamo junto! Galera, quem me conhece sabe que eu não costumo comprar nenhum tipo de passeio, visitação a pontos turísticos, de nenhum lugar para qual eu visito, para qual eu viajo, comprar do Brasil. Sempre sai mais caro, você paga IOF, enfim, não vale a pena. Mas no caso aqui, especificamente de Machu Picchu, gente, não tem jeito. O tour por Machu Picchu, você tem que já vir com ele comprado. Por quê? Eu vou explicar. O governo do Peru, ele limitou o número de visitantes por dia. Gente, se você deixar para comprar aqui, é sério. Vai acontecer de você não conseguir comprar nem para hoje, nem para o dia seguinte, nem para o outro dia. Você talvez consiga comprar para 4, 5, 6 dias depois do dia que você chegou. E nem sempre você tem tempo para isso. Então, assim, nesse caso aqui específico de Machu Picchu, eu recomendo que você já saia do Brasil com o seu ticket comprado, com o seu tour comprado. Existem várias empresas de turismo aqui no Peru que vão fazer esse passeio. É caro? É caro. Sim, é caro. Você vai achar por volta de 1.500 a 2.500 a 3.000 reais, dependendo de quanto tempo você compra, né, da data da sua viagem. Realmente não é barato. O voo não é um voo tão caro, os hotéis não são hotéis tão caros, mas os passeios, o passeio de Machu Picchu especificamente é um passeio muito caro. É um passeio muito procurado, gente. Tem gente do mundo inteiro visitando Machu Picchu. A gente vê aqui o tempo todo. A gente já fez amizade com um casal de americanos, alemães, gente da Europa, tem muita gente, muitos jovens vêm conhecer Machu Picchu, vêm visitar Machu Picchu, porque realmente vale muito a pena. Então fica a dica do canal para vocês, tá? Vamos continuar, tamo junto. Gente, esse rio que eu tô filmando para vocês agora
ele corta a lateral toda a cidade de Águas Calientes. Ele vem desde lá do Vale de Machu Picchu, descendo pelas montanhas, chegando a Águas Calientes e continuando ainda mais para frente. O nome dele chama-se Urubamba, que no idioma quechua significa rio sagrado. Galera, existem duas formas de você vir a Machu Picchu. Todos nós sabemos que Cusco é a cidade satélite para você ir a Machu Picchu. Águas Calientes é a porta de entrada de Machu Picchu. Você pode ir a Machu Picchu direto por Cusco ou você pode ir pernoitando em Águas Calientes. Por que nós escolhemos pernoitar em Águas Calientes? Gente, olha só, você ir a Machu Picchu direto do Cusco, na minha opinião, fica muito cansativo. Não é tão perto assim, fica cansativo você fazer um bate-volta, você vai se cansar demais e você não vai conhecer essa linda cidade de Águas Calientes, você vai perder essa grande oportunidade. Você pernoitar pelo menos uma noite, ficar uma noitezinha aqui em Águas Calientes vai valer muito a pena. Por quê? Primeiro que essa cidade é linda, depois você vai visitar Machu Picchu no dia posterior, logo pela manhã, de manhãzinha, onde você pega menos turistas. Então assim, na minha opinião, vale muito mais a pena você ir a Machu Picchu pernoitando em Águas Calientes, sendo que fica um pouquinho mais caro, gente, porque você vai ter que pagar uma diária em Águas Calientes. Mas de verdade, vale muito a pena. Dica do canal para vocês. Galera, e o nosso almoço, bem típico. Uma carne de lhama, aquele bichinho bonitinho que a gente sempre vê lá em cima em Machu Picchu. Carnezinha de lhama, batatas, legumes cozidos e um arrozinho. Vamos ver se essa carnezinha de lhama tem o mesmo sabor da carne bovina que a gente costuma comer mesmo. Sem diferença. Muito bom. Tamo junto. Galera, e agora a gente vai provar um sorvete de uma fruta regional. Só tem aqui. Sí, solo la fruta que es lúcuma y sauco es solo from Perú, de acá de Perú. No la pueden probar. Lúcuma. Só tem no território. Lúcuma, sí, claro, claro, ese territorio. Solo. Sí, nada más acá. Solamente em Peru. Lúcuma. É o que está acontecendo, é o que está acontecendo. Bien, A ver, bien. É gostoso. É bom. ¿gustó? Abacate. Não é nada. Abacate e laranja. Que abacate? Abacate, foi uma fruta que tem lá no Brasil. Parecia? É abacate. Parece? É que o abacate de vocês é laranja. Ya. E abacate. Yo digo, después voy yo. Foi. ¿Sí, ¿Cómo está? ¿Todo bien? Ok. ¿Quieres mía? Gracias. No, todo bien. Galera, outra informação importante. Não tragam o real, tá? O real é muito desvalorizado, até mesmo aqui no Peru. Não vale a pena. Tragam dólar. Só para vocês terem uma ideia. Com 100 dólares, você troca por 365 soles peruanos. Por quanto você troca 100 dólares em real no Brasil? 550, talvez? Por volta disso? Então, assim, não tragam real. Eles não gostam de receber real. Trocar, eles vão jogar a moeda lá embaixo, mais até mesmo do que ela vale. Então, tragam dólar, tá? E também você consegue consumir, comprar com dólar de forma bem tranquila. Tá? Então isso aí é uma dica do canal para vocês. Vamos continuar passeando aqui, gente. Galera, nós chegamos agora na cidade arqueológica de Machu Picchu, no sítio arqueológico de Machu Picchu, o sítio arqueológico mais famoso e mais visitado do mundo. Gente, eu não vou conseguir descrever para vocês a beleza de estar aqui, mas eu vou tentar demonstrar um pouquinho por imagem. Veja vocês.
Galera, 70% do que a gente encontra aqui em Machu Picchu é um sítio arqueológico que está preservado. 25% é um sítio arqueológico que foi restaurado. Isso se explica por todo o tempo que a cidade de Machu Picchu ficou escondida, sendo descoberta apenas em 1911 pelo americano Ryan Brigham. Gente, também uma coisa que impressiona muito era a engenharia, a arquitetura do Império Inca. Era impressionante, gente, olha só. Não existia argamassa. Essas pedras eram cortadas exatamente de acordo para que uma ficasse encaixada na outra. É tão perfeito, é tão forte, que elas estão de pé até os dias de hoje, como vocês podem ver. Galera, esses locais assim, que você encontra pelos muros de Machu Picchu, eram feitos para drenagem. Impressionante a engenharia desse povo. Olham as pedras cortadas, encaixadas umas às outras. Simplesmente impressionante. Tanto que estão de pé até os dias de hoje. Abandonada no século XVI, após o colapso do Império Inca, Machu Picchu só foi descoberta no século XX. Talvez seja por isso que ela esteja tão preservada até os dias de hoje. Foi descoberta em 1911 pelo americano Ryan Brigham. Bom, acredita-se que Machu Picchu tenha sido construída, gente, no século XV, no ano de 1450, no governo do imperador Inca, Pachacutec. Não se sabe até hoje para que Machu Picchu foi construída, se era residência oficial de Pachacutec, se era um templo sagrado ou se era um templo de astronomia. Enfim, gente, eu não sei o porquê, mas o que eu posso afirmar é o seguinte: poderia ser um pouco de tudo, porque esse lugar aqui é mágico. Veja vocês. É importante destacar que os habitantes locais já conheciam o local, pois muitos viviam nas proximidades das ruínas da cidade de Machu Picchu. Mas a expedição de Ryan Brigham foi patrocinada pela Universidade de Yale e pela revista National Geographic, que em 1913 fez uma edição mundial divulgando Machu Picchu para o mundo. Gente, exatamente aqui à nossa frente está o Templo do Sol, que alinha-se com o solstício de inverno. Exatamente desse jeito, os incas tinham noção sobre as estações do ano, usando isso para a sua agricultura. Essas escadas eram construídas de propósito, usada para a agricultura de Machu Picchu. Nas regiões superiores, eram as plantações que necessitavam de um clima mais frio. Já na região inferior, eram as plantações que necessitavam de um clima mais quente. Gente, aqui na cidade Inca de Machu Picchu existem 150 estruturas entre casas, templos, locais de agricultura e locais para sacrifício. São 150 estruturas ao todo. Era de outra mamá que eram nossas divinas. Por essa razão que viene a caída deles. Gente, aqui atrás de mim está a Praça Sagrada, que era um local de cerimônias. Por que nós sabemos disso? Aqui foi encontrado
diversos restos de animais, ossadas de animais, que provavelmente eram para sacrifício. Gente, aqui um outro templo, o Templo de Condor, um templo extremamente importante também, né? Era um templo dedicado às aves. Ali dentro, ó, era um lugar de sacrifício, foi encontrado ali dentro diversos restos de animais. E como nós sabemos que era um templo de sacrifício, ali em cima era um altar. Lembrando, gente, que todos esses povos antigos que faziam sacrifício acreditavam muito na questão de que a morte não era o fim. E esse templo aqui retrata um pouco disso. Templo de Condor. Gente, nós estamos terminando o nosso tour aqui para o Machu Picchu e eu tenho algumas observações. A primeira delas é a seguinte: é indescritível, é maravilhoso, sem palavras. As outras observações são as seguintes, gente: o tour por Machu Picchu ele é dividido entre 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B. Gente, o mais feito pelos turistas, o mais cobiçado por todos é o 2A. Não existe diferença de preço entre eles, tá, gente? Então, assim, faça o 2A, que é o tour mais tradicional de todos. E a outra observação é a questão do horário. Ele também é dividido por horários. Quanto mais tarde ficar o seu tour, maior o risco de você pegar neblina e perder, assim, boas fotos, perder uma boa visualização. Tá? A neblina atrapalha muito. O nosso tour foi de 2 horas da tarde. A gente conseguiu ver bem, não atrapalhou, não teve neblina, não teve nada, foram fotos lindas, imagens lindas, mas agora já são 4h30, né, são 2h30 o tour, a gente já começa a ver bastante neblina, então assim, o pessoal que está fazendo o tour agora de 4 horas, não vai conseguir ter uma visualização tão legal quanto as pessoas que tiveram mais cedo. São as observações que eu deixo, dica do canal para vocês, tamo junto. Galera, retornamos para Cusco, chegamos hoje e estamos novamente aqui na Praça de Armas. Onde eu iniciei esse vídeo, eu vou terminar. Muito obrigado a você que ficou comigo até o final. Conhecemos um pouquinho sobre Cusco, Águas Calientes e Machu Picchu. Não esquece de seguir, curtir e compartilhar o canal. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau!